Aqui você conferiu se estava com Wi-Fi? Não. Calma aí. Estamos ao vivo, mas aguenta aí, deixa eu só conferir se está com o Wi-Fi certo. Chegamos. Hoje vamos falar sobre o quê? Num calor, misericórdia, da pleura, como eu costumo dizer, aqui em Campinas. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas. Um deles é sobre o quê? Sobre o quê? Natal. E aí, dá para ganhar dinheiro com Natal? Dá. Você já trabalhou com o Natal? Você já fez? O que você gostaria? Ó, eu quero que você me responda algumas perguntas. O que você gostaria de aprender para vender no Natal? Me conta aqui na caixinha, porque eu quero saber o que você gostaria de aprender, até porque a gente está preparando as próximas aulas de receitas. Todas elas vão ser, todas elas não, né? As próximas vão ser com o tema de Natal, para que você consiga se preparar para o Natal. Então coloca na caixa de comentário aí o que você quer aprender. Ah, Bianca, eu quero aprender recheio de panetone. Ah, Bianca, eu quero aprender decoração de panetone. Ah, Bianca, eu quero aprender embalagem de panetone. Eu quero aprender tortas, sobremesas natalinas. Eu quero aprender decoração de bolo para Natal. Eu quero aprender lembranças de Natal. Coloca aí na caixa de comentário, porque até são os temas que a gente vai trabalhar nas próximas aulas de receita, tá? E aí, dá para ganhar dinheiro com o Natal? Dá sim, dá para ganhar bastante dinheiro com o Natal. O Natal é uma oportunidade de ouro para gente que trabalha com confeitaria, assim como a Páscoa também, assim como tem algumas datas pra gente que é bem legal. E Natal é uma delas, é uma época muito boa. Se você não trabalha ainda com encomendas de Natal, é muito bom. O que eu costumo vender bastante em Natal é panetones trufados, vendo também brownies. Se você conseguir montar temáticas natalinas, é muito legal, decorações natalinas. Vendo bolo e vendo muito tortas. Eu vendo, eu acho que até mais tortas do que bolos para Natal. Porque, na verdade, o pessoal gosta muito de torta, né? Ao invés de bolo. Pelo menos no meu caso, tá? E para presente, panetone é campeão de venda. Você pode montar cestas natalinas. Tem por exemplo, com torta, com panetone, mini panetones, tem um que a gente fez no Natal e que vendeu super legal, que é um salame, a gente chama ele carinhosamente de salame, tá? Mas não é um salame. É como se fosse um salame de chocolate. Ele ai, me fugiu a palavra agora, não é tipo uma palha italiana. Leandro, qual que é o nome daquele outro que a gente fez de Nutella, aqueles quadradinhos, tipo da palha? Ele então, foge o nome de um, de outro, todo mundo esquece. Mas ele é como se fosse, você corta ele assim, e aí a gente faz em formato de... É um fudge com frutas cristalizadas, com castanhas. E aí a gente faz um formato de salame, porque as pessoas gostam de montar, né, aquelas mesas tipos de frios, essas coisas assim. E aí ele fica tipo um salame. As pessoas, para tirar foto, né, a gente coloca numa tábuazinha, tipo aquela dali, ó. Ai, não sei se você... tipo aquelazinha ali, uma tábua, e coloca ele e a faca, e aí bota as nuts atrás, as castanhas, fica lindo e é super vendável. As pessoas adoram levar de presente. Que saudade, Ana, eu ia te mandar uma mensagem de WhatsApp hoje. Me dá notícias suas, por favor. Como que você tá? Se tá tudo bem? Se conseguiu implementar as coisas, me conta, me manda um WhatsApp, por favor. Combinado, hein? E aí a gente coloca esses salames. Os cookies
são excelentes. Eu acho assim que a gente tem que colocar artigos de presente, tá? Normalmente as pessoas que vão passar o Natal na casa de outras pessoas, elas sempre levam como se fosse um presente, né? A parte delas. Bota aí na caixinha o que você quer aprender sobre tema Natal, tá? O que você gostaria de aprender sobre tema Natal. A gente agora vai começar a temática Natal. E aí, esse salame vende super bem. Outras coisas que vendem super bem, eu sempre vou nessa pegada de presente. Os panetones, a gente recebe muita encomenda de panetone trufado para presentes. As tortas. Outra sugestão excelente são as caixinhas de brigadeiro. E lembre o seguinte, agora no Natal, normalmente, quase todas as empresas dão uma lembrança, pelo menos, para os seus funcionários e para os seus melhores clientes normalmente, tá? Então, isso é uma excelente oportunidade para você vender em grandes quantidades para essas pessoas, tá? Então, assim, procurar escolas. Vocês, olha, eu queria trazer umas lembranças. E aí, o que uma escola normalmente vai dar? Lembrando que quando você vende para atacado, vender uma grande quantidade, a gente foca em vender produtos mais baratos. Então, se for panetones menores, ou um panetone simples, maior, mas numa embalagem bonita. Por quê? Porque tem que parecer presente, tá? Você pode, uma vez eu vendi, linda, uma lata de cookies. Então a gente fez os cookies e tinha uma lata com a temática de Natal. Então assim, linda a lata, que a lata acaba sendo um presente, né? E os cookies dentro era o nosso produto que estava ali dentro e eram cookies também incríveis. Latas de biscoitos, latas de cookies. Você tem algumas opções que você pode fazer só o biscoito decorado, tipo aquele que eu fiz do Dia das Crianças, mas só decorado. Por exemplo, tem latas de cookies que fazem tipo bolas de Natal para você decorar. E aí, são bolas de Natal de biscoito, né? E aí coloca às vezes o nome de cada um, ou o nome paz, amor, esperança, alguma coisa assim. Além disso, as tortas são super vendáveis. Mas para encomenda, por exemplo, em escolas não vale a pena. Para encomenda em escolas eu sempre dou a sugestão de caixa de biscoitos. Uma vez a gente fez uma casinha de bolo esculpido para os funcionários. Então a gente fez umas casinhas natalinas, né, de bolo esculpido. Fizemos caixinhas de doce, né? Fizemos caixas de biscoito, fizemos caixas de biscoitos, casinhas de bolo esculpido e panetones. Normalmente a gente faz bastante panetones. Isso é bem legal. O salame também é uma ótima sugestão. Então sempre vai ter uma forma de você vender. Essas empresas compram bastante, se você consegue pegar uma multinacional, mas você tem que correr, porque eles fecham sempre com antecedência as encomendas, tá? Os pedidos. Então já era para estar fechado se não tiver ainda. Então corre para fazer um modelinho. Por isso a gente vai começar agora essa semana. Corre para fazer um modelinho e vai lá e oferece como produto, tá? E para venda 1 a 1, né? Para venda sobre encomendas, são ótimas sugestões. Por exemplo, brownies. Eu vendo legal brownie. O pessoal às vezes gosta de comprar o tabuleiro de brownie para usar como sobremesa, né? E aí eu vendo às vezes o brownie, uma calda, um crocante e a pessoa compra um sorvete. Então sempre, às vezes, monto o kit sobremesa, brownie, calda e crocante. Outra coisa que a gente vende muito eu vendo, não comparado, tortas eu vendo muito, bolos eu vendo também significativamente. Ó, Cacá disse, adoro suas lives e vídeos, receitas, tudo. Que bom, Cacá, obrigada, beijos. E aí, o seguinte, então pro Natal,
Gente, coloca aí sugestão do que você quer aprender agora com o tema natalino, tá? Quer aprender cookie, quero aprender... O que você quer aprender? Recheio de panetone, quero aprender torta, decoração de bolo. Coloca aí. Então é uma ótima opção para que você consiga ganhar dinheiro. Sempre vai lá procurar vender em quantidades. Uma sugestão minha, tá? Trabalhe com coisas que você consiga ter escalabilidade. Por exemplo, eu vou conseguir decorar 50 bolos boladões para o dia 24? Se você não vai, sai fora disso. Corre disso porque é dor de cabeça e prejuízo, tá? Agora, por exemplo, panetone. Eu consigo produzir panetone suficiente, por exemplo, panetone, se você produz a massa do panetone, você sabe que você pode produzir com antecedência. Você pode produzir com um tempo antes, né? E depois você vai só recheando eles. Isso é completamente possível. Ai, mas sabe, vamos lá. Massa de panetone dá um trabalho do Cacildes. Se você não tem experiência em fazer massa de panetones, não aconselho começar agora, sabe? Sempre tem aqueles fornecedores, tem aquela pessoa na sua cidade. Por exemplo, agora está na moda, né? Esse povo que faz panificação artesanal. Então tem muita gente que faz panificação artesanal que faz panetone artesanal. Pô, legal? Vai lá e faz uma proposta. Eu quero 50 panetones. Se eu comprar 50 panetones, como vai ser? Você consegue me fornecer? Por que preço? Compra do cara. Ah, Bianca, mas aí eu vou ganhar menos. Você vai ter menos trabalho? Que delícia! Então faça isso. Existem coisas que a gente consegue ter durabilidade. Então, por exemplo, tortas. Você consegue montar com antecedência. Você consegue ter o trabalho de armazenamento delas. Então, por exemplo, de congelamento para que elas se mantenham excelentes. Então, você pode começar a produzir uma semana antes. Então, assim, e aí, se você consegue começar a produzir bem antes, você consegue respirar e pegar muito mais encomenda. Brownie é outra coisa, cookie também. Então, assim, você precisa se focar no que te traz escalabilidade. Cuidado para não pegar um monte de coisa que você vai ter que fazer. Um monte, por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho que dá um trabalho do Cacildes? Às vezes caixinha de doce. E o valor é menor e você tem que fazer um monte de decoração, aí depende da decoração. Por exemplo, se eu for fazer decoração com glacê real, dá pra fazer com antecedência e guardar e armazenar. Se eu vou fazer decoração com pasta americana, também dá pra fazer com antecedência e armazenar, tá? E aí você só na véspera começa a fazer os seus brigadeiros. Massa de brigadeiro também dá pra congelar. E aí você só enrola. Então, assim, dá pra fazer. Agora, você precisa ver o que é mais lucrativo pra você. Vou falar uma coisa, anota isso. Não fique tentando vender tudo. Seja específico. Ah, Bianca, mas então é a oportunidade que eu tenho de ganhar dinheiro. Mas a oportunidade você tem de se matar também trabalhando e não vale a pena. E não vale a pena, tá? Então, toma muito cuidado com o que você vai oferecer. Ofereça o que tem escalabilidade, que você consegue fazer. Ah, vou fazer brownie. Lindo. Dá pra fazer e armazenar o brownie? Sim. Dá pra fazer o brownie e a cobertura, por exemplo, o recheio que eu vou fazer do brownie e congelar e guardar e armazenar? Sim. Então não me invento uma cobertura que tem que ser altamente fresca, tá? Então toma muito cuidado com isso. Por exemplo, eu tenho bolos que são hiper frescos. Por exemplo, o meu bolo bombom de morango. Ele é morango fresco. Não dá pra fazer. Estão vendo que eu tô morando na fazenda, né? Galo, de vez em quando tem maritaca, tem tudo por aqui. Então, assim, eu tenho meu bolo bombom de morango, que ele é fresco, são morangos inteiros dentro do bolo. E não rola
pode eu simplesmente colocar, fazer esse bolo 2 dias antes. Mas o que eu faço? Eu faço toda uma preparação. Eu sei quantos bolos eu posso aceitar encomendas por cada Natal daquele. Então eu vou dar conta de fazer mais as outras encomendas. E mais ou menos, lembre-se também, cuidado, fruta fresca, morango, cereja. Em final de ano o preço vai lá para as cucuia. Então toma muito cuidado com o que você vai aceitar e depois você não tem matéria-prima para entregar, tá? Então o bolo, por exemplo, bombom de morango, eu pego e deixo tudo pronto, tudo armazenado. Eu faço o recheio, eu faço a massa, eu só deixo para tirar a raspa na hora, mas posso tirar a raspa com antecedência, posso fazer tudo, deixar a ganache pronto, tudo pronto. E no dia, o que eu faço? Acordo cedo e monto todo mundo. Montei todo mundo, mas tá tudo pronto. É só montar, entendeu? Então eu não tenho dor de cabeça. Então toma muito cuidado com o que você vai prometer, vai botar no seu cardápio para você depois não ter dor de cabeça para entregar, tá? Porque cuidado que você morre de tanto trabalhar. Cuidado que você dá uns tremelique, ó. Vou dar uma lida aqui no que o pessoal... Ó, a Cacá disse, eu não consigo achar a receita de brownie no YouTube, tive no YouTube, eu acho que o corretor corrigiu ali. Eu adoraria aprender, tá em o melhor ovo de Páscoa. A receita do brownie, melhor ovo de Páscoa, deixa a Lisandra confirmar, mas eu acho que é o melhor ovo de Páscoa. Tá a receita do brownie lá. Ui, calma aí, gente. Eu quero receitas de tortas. Eu acho que torta é hiper vendável. Eu acho que é uma das coisas que mais investiria, tá? Eu investiria. Eu gostaria de aprender tortas. Também acho. Redonega é muito bom. Tortas. Deixa eu ver. Ai, não consigo mover. Saborzinho do céu falou isso. Redonega. Doce Presente disse, ó, seu bolo de cenoura virou o meu mais vendido. Ele é realmente o caramba, né? Esse bolo de cenoura é assim, eu levei 3 anos tentando acertar algo com bolo de cenoura que fosse assim, o bolo. Que conseguisse bater, por exemplo, no ninho com Nutella. E esse é assim, eu ponho na vitrine e ele acaba em 3, 2, 1. E ele vende muito, e ele realmente é muito, muito bom. Eu, assim, acho que de todos os meus bolos de sabor, não sei, também o bolo bombom de morango é muito bom. Testa ele, Ana, o bolo bombom de morango. A Ana é minha aluna, e aí ela tem essas receitas dentro do meu curso. E ela tá falando que o bolo de cenoura virou o campeão de venda delas. Ele é maravilhoso. Ana, testa, quero ver você testar lá na sua venda a chocolatuda preta e o bolo bombom de morango. Faz, mulher, que eu quero ver se você não vai matar de vender esses. O bolo bombom de morango, assim, também pra mim, ele é uma febre de venda. Ele é uma febre de venda. Ele é o caramba, vende demais, 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 demais. Sidneia perguntando, esse bolo de cenoura está no curso? Tá, Sidneia, ele tá no módulo de bolos, para você ainda não, ele ainda não tá, para turma nova, eu vou liberando os módulos aos poucos. Por quê? Porque eu quero foco total no módulo que a gente tá dando, né? Então eu sempre coloco o quê? Eu libero um módulo, foco nele, porque eu quero que você veja todos os vídeos, teste o máximo de receita que você puder, e aí a gente tem uma live, tira dúvidas sobre eles, e aí a gente abraça esse módulo, libera mais um módulo, e aí a gente vai indo. Às vezes eu até libero mais de um módulo antes de eu tirar a dúvida do outro, mas eu sempre dou uma segurada para que vocês consigam focar. Então, às vezes, ao invés de quinta-feira, agora a gente tem uma live, tira dúvidas, mas talvez eu já libere o módulo antes da gente fazer a live, porque eu quero que vocês tenham um resultado mais rápido. Mas eu sempre dou uma segurada na turma
que a gente seja bem objetivo, que senão se perde. Você começa a ver tudo e não faz nada. E esse não é o objetivo. Eu quero que você tenha resultado. Então você faz, põe em prática e aí a gente continua. Esse é o foco. Ana, deixa eu aproveitar e falar aqui para os meus alunos. Temos live quinta-feira no nosso grupo secreto lá do Facebook, tá? Quinta-feira, 8h17, ok? Live. Então, voltando aqui pro Natal. Natal é uma grande oportunidade de você conseguir grana. Coloca aí, gente, você que tá entrando agora, o que você quer aprender mais sobre o Natal. Que receita que você quer que eu te ensine aqui? A Sandra falou, eu quero aprender panetone salgado. Sandra, esse eu acho que é um grande desafio. Eu vou pensar com carinho nisso, mas não tenho certeza. A Sidneia falou torta natalina, torta com certeza a gente vai ter, mas eu não tenho certeza se eu consigo passar panetone aqui. Panetone, o que é complexo no panetone? Por que é difícil ensinar numa aula ao vivo panetone? Panetone, ele precisa de tempo de descanso, ele precisa de tempo de fermentação. São 2 tempos diferentes e existe uma grande pegada de panetone no forno, tá? Então, assim, se você erra a massa, o panetone vira, desculpe a palavra, uma porcaria. Uma porcaria. Por exemplo, as minhas massas de panetone, eu normalmente faço pessoalmente, tá? Eu faço. Não, dificilmente eu deixo na mão de outra pessoa. Por quê? Porque eu já tive dor de cabeça com isso. Se você erra o tempo de fermentação dele, pode ser 10 minutos a mais ou 10 minutos a menos, ele fica muito ruim, muito ruim. Ele fica duro, ele fica maçudo, ele fica ruim. E assim, é difícil eu conseguir ensinar isso numa live, porque a primeira fermentação demora quase 1 hora e a segunda fermentação também demora. Aí fala assim, ai Bianca, faz os processos, deixa mais ou menos pronto. Sabe qual é a sutileza do panetone? É assim, ó. Ele tá crescendo aqui. Se eu dou uma batidinha na forma, ele faz assim, ó. E aí eu perco o panetone. Então, assim, é algo complexo de se ensinar, tá? Então, toda vez que eu conseguir ensinar algo, por exemplo, a gente pode pensar em recheios de panetone, decorações de panetone, mas não sei se eu vou analisar se eu tenho como de alguma forma ensinar a massa de panetone. Se eu não tiver, eu não vou ensinar, tá? Isso é uma coisa que eu reluto até ensinar em curso, porque eu acho ele ainda muito instável em relação ao resultado, entende? Então, se eu acho que ele pode ter um resultado instável para você, eu não te ensino nem em curso. Tudo que para mim é muito instável, eu não ensino em curso, nem em live. Pode me dar o ibope que for, mas eu não vou fazer, porque eu vou te fazer perder tempo e dinheiro, tá? Então, não é esse o meu objetivo. Então, se der, eu faço panetone salgado, por exemplo. Eu faço, ano passado eu até fiz, e aí às vezes o cliente ainda tem um queijinho atrás com panetone salgado. Aí o que eu fiz? Eu faço e ponho amostras. Então, toda vez que meu cliente chega cliente, sentou na mesa, eu vou lá e ofereço pedacinhos do panetone salgado. Aí o cliente fala, nossa, panetone salgado? Aí come, fica, nossa, que delícia, quanto que é? Que não sei o que, sempre pergunta, né? Então, é assim que eu estimulo. Mas eu não sei se eu vou conseguir ensinar aqui. Vou pensar com carinho, se eu consigo trazer ele uma receita de forma mais estável, tá? E aí eu venho falar aqui pra vocês. Gente, coloca aí o que você quer aprender agora no Natal. Ó, vou pegar mais um aqui. Vou pegar algumas perguntas aleatórias aqui que me fazem, sem ser tema de Natal. E
que serve também para o tema de Natal, tá? Oi, Cláudia, deixa eu ver aqui o que a Ana falou. Gente, todas as receitas são maravilhosas, Bianca mudou a minha vida, obrigada por tudo. Bonitinha. Muito obrigada, Ana, você realmente... A Ana é uma das minhas alunas mais aplicadas, assim, e eu sou muito feliz e grata por ter ela como minha aluna. Eu sou feliz e grata por ter todos os meus alunos, mas eu realmente, meu objetivo de entrar e de fazer um curso não é simplesmente, vou ganhar dinheiro com esse curso. A minha primeira turma eu não ganhei um centavo. Nem sei se na segunda eu vou ganhar ainda, mas assim, o meu objetivo é que você tenha a sua vida transformada com a confeitaria, assim como a minha foi transformada e assim como as pessoas que passam por mim e executam o que eu ensino conseguem ver a transformação. Então, meu foco e objetivo é que você transforme a sua vida com a confeitaria. Independente se você é minha aluna em curso, independente se você está assistindo as minhas lives aqui, independente de qualquer coisa, tudo que eu estou fazendo aqui, se eu estou dedicando 1 hora da minha vida para você, é porque eu quero que isso traga transformação na sua vida, eu quero que traga melhoria. Então, meu foco, independente se é gratuito, se é pago, se é o que for, é para ajudar ao máximo e para que você se transforme. Para isso, você precisa não só aprender, não só obter uma obesidade intelectual, cuidado com isso. Quando a gente aprende, não coloca em prática, a gente só está adquirindo uma obesidade intelectual e aí a gente se torna mais perdido ainda. Decida o caminho que você quer, decida talvez quem você quer seguir, segue e começa a executar. Você pode seguir quantas pessoas você quiser, só que define uma estratégia para você colocar em prática e coloca em prática e isso vai trazer resultado. Vamos lá aqui numa pergunta que eu costumo responder. Tamanho ou quilo, Bianca? Como é melhor vender? Por tamanho ou por quilo? Como que eu cobro o meu bolo? Como que eu cobro a minha torta? Como que eu cobro o meu panetone ou o meu chocotone, trufado ou não? Como que eu cobro? Por tamanho ou por quilo? Eu, Bianca, cobro por tamanho, tá? Eu não cobro por quilo. A pessoa fala assim, eu quero 1 quilo de bolo. Gente, você conseguiu a excelência de ser exatamente precisa quando você faz os seus bolos. Tem como, tá? Tem como. É uma das coisas que eu passei a fazer, mesmo cobrando por tamanho, porque quando eu cobrava por tamanho, às vezes, teve uma vez que eu cobrei um bolo de um tamanho, tipo assim, G. E aí esse bolo era pra ter em torno de 6 quilos. O bolo terminou com 8. 2 quilos a mais de graça. Como assim? Então, e aí é onde você precisa ter a técnica. Como que é a técnica, Bianca, para eu conseguir cobrar sem ultrapassar? É assim. Eu tenho um bolo. Eu sei o recheio. Por exemplo, vou fazer um bolo de recheio de brigadeiro. Brigadeiro é um recheio denso, ou seja, ele é mais pesado. Então, ele é mais pesado, por exemplo, do que um mousse, do que um airado, então ele vai ser mais pesado. Então, para eu ter a mesma altura, por exemplo, de um mousse, de um recheio de mousse, eu vou ter que botar 2 vezes mais o peso do recheio de brigadeiro. Entendeu? Então, por exemplo, num bolo de mousse, para eu ter uma altura de recheio assim, por exemplo, vai ser 100 gramas. Para eu ter uma altura de recheio assim, de brigadeiro, vai ser 250. Então, eu tenho que ter essa noção. Eu tenho que começar a aprender a trabalhar. Isso você vai conseguir aprender com a prática, fazendo um, fazendo o outro, fazendo o outro. E aí, massa é mais fácil. Então, a massa, ela normalmente, você vai botar a altura que você quer, mas você pesa ela. Então, eu vou fazer 3 discos, tá tudo bem. Você vai ter que separar o bolo em... aqui tem uma caneta. Não vou ter. Você vai ter que separar o bolo em 3 partes. Decoração,
massa e recheio, tá? Então, 3 partes: decoração, massa e recheio. Quanto de massa, se eu vou usar um bolo, a massa vai ser fixa, tá? Não vai ser variável. Então, para um bolo de 1 quilo, por exemplo, eu, Bianca, dá 1,2 kg, 1 quilo e pouquinho assim, eu uso forma de aro 15. Mas eu já vi gente, dependendo do recheio, tá? Então, eu já vi gente que cobre com brigadeiro. Deixa o ônibus terminar de passar. Pessoa que cobre com brigadeiro, recheia com brigadeiro, fazendo forma de aro 10 para conseguir ter 1 quilo de bolo, certinho, tá? Isso é real. Eu, por exemplo, nos meus, como eu não uso muito recheio só de brigadeiro, eu uso forma de aro 15 para conseguir ter um bolo de 1,2 kg mais ou menos. Aí eu peso o meu bolo mais ou menos, ou eu peso os discos separados, ou eu peso mais ou menos a altura do bolo que eu quero, lembrando que ele cresce, e aí peso ali. Pesou quanto? Pesou 400 gramas de bolo, tá bom, 400 gramas de bolo. Você sabe que esse bolo vai sair do forno mais ou menos com 380. Se eu quero um bolo de 1 quilo, ainda tenho 620 gramas para distribuir entre cobertura e decoração e recheio, tá? Por que eu falo decoração? Porque às vezes você vai decorar com chocolates, brigadeiros e tudo mais. Se você vai decorar com coisas de papel, decoração de papel ou flores, não conta aí, né? Só conta a cobertura. Mas se você vai decorar com brigadeiro, chocolate, essas coisas, isso tem que contar, tá? Então, se eu vou decorar com brigadeiros, chocolates e essas coisas, eu conto entre 280 e 300 gramas de cobertura, entre chantilly, que os meus bolos, tá? Vou falar do meu bolo. Chantilly, eu sempre boto aquela capa de drip cake em cima, que é aquelas gotas escorridas. As minhas gotas são gotas mais gordinhas, não são aquelas gotas magrinhas. Então, tem a cobertura em cima e mais a decoração com os chocolates, brigadeiros e tudo mais. Então, entre ali, eu coloco mais ou menos 300 gramas. Por exemplo, eu fiz esse final de semana um bolo de 1,2 kg mais ou menos de um dark. E aí, em cima, por exemplo, levavam 8 brigadeiros com 20 gramas, 21 gramas cada um. Então, eu tenho que contar, só ali de brigadeiro, você já tinha uma quantidade de 100 e poucas gramas de brigadeiro, quase 200 gramas de brigadeiro, né? Então, 100 e poucas gramas, fora o chantilly, fora a cobertura, e eu uso mais uns bis também na decoração. Então, eu tiro mais ou menos isso e quanto que me sobra. Então, se 300 mais 400, 700... Se eu tenho ainda 1 quilo de bolo, se eu quero 1 quilo cravado de bolo, quanto que me sobrou? 300 gramas de recheio. Para um recheio de brigadeiro, eu já posso te dizer que se você vai colocar 2 camadas, 300 gramas não dá, tá? 150 gramas é muito pouco para uma camada. Vai ficar uma camada muito fininha de recheio. Então, você vai ter que colocar mais um pouquinho. Então, por isso que eu acho assim, venda por tamanho, tá? Então, eu faço primeiro, calculo o custo daquele produto e aí vendo por unidade, tá? A pessoa fala assim, mas eu queria um bolo com 1 quilo. Ó, eu tenho esse de 1,2 kg, ou eu tenho esse, entendeu? Eu quero um bolo com 2 quilos. Ó, eu tenho assim, esse aqui que é 2,2 kg, ou esse aqui que é 1,5 kg, vamos dizer. Você escolhe entre os dois. Mas eu quero um bolo para 10 fatias. Lembrando, dependendo do teu recheio, é aí que você vai tirar. Mas normalmente as fatias pesam entre 100 gramas a 180 gramas. Por que essa variação, Bianca? 100 gramas, às vezes você tá usando um recheio tipo chantilly. E aí é bem levinho e aí dá para tirar uma fatia com 100 gramas. Às vezes você tá usando uma fatia que é só brigadeiro, cobertura brigadeiro e tudo mais. Vai dar 180 gramas. As minhas fatias vão medir em média, vão pesar em média 120
a 150 gramas. Então, meu bolo de 1 quilo vai dar quanto? Vai dar em torno de 10 fatias, tá? Por que 10 fatias, Bianca? Porque se dá 1,2 kg, você tem 10 fatias ali. Se você tirar uma fatia um pouquinho mais larguinha, de 1 quilo, de 150 gramas, também vai dar 10 fatias, tá? Então, é mais ou menos isso que o meu bolo, por exemplo, dá. Então, eu faço bolo para 10 fatias, faço bolo para 20 fatias, faço bolo para 30 a 40 fatias, ou 35 fatias, não dá para ter tanta variação assim também. Então, é essa média. Então, eu sempre vendo por peça, por unidade, por tamanho. Não vendo panetone por quilo. Para mim, panetone é unidade. Definiu a unidade, quanto é o custo da unidade. Você consegue fazer o custo mais facilmente da unidade. Vende por unidade. Torta, vendo por unidade. PMG. Ah, quero maior, quero para 50. Dá para 50 pessoas a G? Não, não dá. Então, assim, você tem duas opções. Ou você compra mais de uma torta, ou eu faço uma torta maior. Dá para fazer uma torta maior? Dá para ter estrutura para uma torta maior? Você vai conseguir desenformar uma torta maior sem quebrar essa torta? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer, tá? Não, não dá. Então tá, olha, eu acho que uma torta maior não vai ficar bonito, simplesmente, porque uma torta quebrada não vai ficar bonita, realmente. Não vai ficar bonito. E eu te sugestiono a comprar 2 tortas de G, 3 tortas G. Faz isso e acabou. Cliente quer, lindo. Cliente não quer, beijo, tchau. Simples assim. Aí você fala, ai, Bianca, eu vou perder dinheiro. É melhor você segurar a onda nessa do que você entregar um produto feioso, que a pessoa vai falar mal de você, não vai te recomendar mais para ninguém e vai te sentar ali o pau. Entendeu? Então, assim, não corra riscos, não corra riscos. Então, vendo por tamanho ou por quilo? Por tamanho. Essa é a minha opinião, tá? Deixa eu ver aqui outra. Gente, coloca aí o que você quer aprender de Natal. O que você quer aprender, que agora a gente começa as lives com receitas de Natal, tá? Como mandar meu produto com a mesma qualidade, já falei isso semana passada. Como não desanimar em meias críticas, já falei isso. Faça essa conta. Que material investir para começar? Ó, que material investir para começar? É uma coisa que sempre me perguntam se você não trabalha ainda com confeitaria e quer aproveitar a oportunidade de começar agora no Natal a investir, a trabalhar e a ganhar dinheiro. Toma cuidado, tem guerras, tem lutas que não são pra gente, tá? Então assim, e tem coisas que são. Por exemplo, foi o que eu falei, panetone é legal aprender? Eu acho super legal. Só que depende, será que vale a pena você produzir panetone nessa altura do campeonato? Talvez se você tivesse aprendido 1, 2 meses antes, tivesse testado receita, tivesse com segurança para fazer, não seria melhor? Existem pessoas na sua cidade que provavelmente fazem com mais tempo. E aí, às vezes é interessante para que você consiga dar produtividade. Encomenda da pessoa os panetones, recheia, decora. Gente, a Leda Cacau Show, por exemplo, começou assim. Ele vendia, ele tinha deixa eu pegar isso aqui. Ele tinha panfleto de vendas que ele botou lá. Ele não produzia um chocolate, nada versus nada. Ele fez um panfleto, entregou lá para um monte de revendedora de Tupperware, Avon, que ele conhecia. As mulheres venderam os ovos de Páscoa para ele e depois, sabe o que fazia? Passava o pedido para ele. Ele ia numa fábrica de chocolate e simplesmente encomendava, comprava todos os ovos que ele precisava para entregar. Eles mandavam para ele colocava numa embalagenzinha com o nome dele e entregava tudo. Aí por que ele passou a produzir chocolate? Porque ele tinha no catálogo dele um ovo de Páscoa com 50 gramas e ele não viu que a empresa com quem ele encomendava não produzia ovo de Páscoa de 50 gramas.
E aí, ele tinha vendido 2.000 ovos, fazia o quê? Ele chamou uma pessoa que fazia, ele não foi fazer aula para aprender a fazer, ele chamou uma pessoa que fazia ovos de Páscoa, fez uma proposta para ela, olha, você faz comigo, você me ajuda? Ele entrou como auxiliar dela, picava chocolate, derrete chocolate, vai fazendo isso, foi aprendendo, fizeram os 2.000 ovos de Páscoa, e foi assim que ele passou a fazer chocolate. Então, gente, pelo amor de Deus, se ele fez, você também pode, e bola pra frente. Então, que material investir? Invista no mínimo possível. Se eu tivesse que escolher materiais para comprar, para ter, tá? Para começar a confeitaria. Se você tem um fogão na sua casa, tá show. Se você tem não precisa ser um fogão, uma boca de fogo lá tá ótimo. Se você tem um forno, excelente. Pode ser a gás, elétrico, de tudo quanto é jeito, excelente. Se você tem uma geladeira, muito bom. Se a geladeira tiver congelador, excelente. Se não tiver, tá tudo bem também. E, além disso, a única coisa que eu vou dizer pra você, que é imprescindível, compre uma balança eletrônica, tá? R$25 você compra uma balança nessas lojas aí pela sua cidade. Compra uma balança. É a única coisa que eu vou falar assim, tem que comprar. Se vira, dá um jeito, vende brigadeiro, faz um brigadeiro sem balança aí. Vende brigadeiro, você já tem dinheiro de lucro para comprar a balança. Além disso, se você puder ter uma batedeira tipo assim, ó, planetária, bom. Precisa da KitchenAid? Não. A Arno, por exemplo, é uma das melhores que eu acho. Eu gosto até da Arno, que não é escura assim. Ela é um pouquinho mais clara, é um cinza claro por dentro, porque ela é mais potente, tá? Mas as batedeiras da Arno são excelentes e são até melhores. Elas duram, o carvão delas, por exemplo, dura mais do que uma KitchenAid. E aí você tem menos manutenção. Sem brincadeira, a minha, essas aqui são mais frágeis, essas cinzas mais escuro. Mas a minha que é cinza claro, sem brincadeira, ela já caiu de cabeça no chão, eu acho que umas 4 vezes. E ela nunca quebrou. Por quê? Porque às vezes a gente vai bater uma massa muito pesada, tipo massa de panetone. É aquela massa que você tem que ficar ligado na batedeira, senão ela vai destruir sua batedeira. Por quê? Porque por mais que elas tenham ventosas embaixo, mas elas vão andando pela mesa. E se você distrai, vou pra pia lavar uma louça. Quando você vai ver, tá a batedeira de cara no chão. Por quê? Porque ela é uma massa muito pesada e ela sai andando, arrastando a batedeira, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Se você tiver uma batedeira planetária, show. Se não tiver, tá tudo bem também. Muita coisa que eu ensino dá pra fazer à mão. Dá pra fazer sem forno, dá pra fazer de tudo quanto é jeito, tá? Então fica em paz. A única coisa que eu bato pra caramba é compra uma balança eletrônica. Por quê? Porque isso vai dar precisão, você vai conseguir calcular custo de forma mais fácil, você vai ser mais preciso nas suas receitas, então você não vai ter o risco de poder eu não sei o que deu errado nessa massa. Não tem como dar errado com gramas, tá? Pode dar errado com unidade, pode dar errado com xícara de medida, pode dar errado com um monte de coisa. Mas com gramas não tem como dar errado, tá? Então, esse é um ponto. Ó, deixa eu ler aqui. Gente, coloca aqui o que você quer aprender de Natal, que eu quero ver. Ó, a Vanil me disse... Vanilde? Será? Eu acho. Me colocou assim, você trabalha com pasta? Trabalho, mas assim, cada vez menos. Trabalho assim, eu gosto de trabalhar com pasta para fazer alguns tipos de decoração, em biscoito, em docinho, mas assim, eu sou especializadérrima em pasta americana, né? Eu me especializei em curso de pasta americana em cobertura de bolo básica, eu me especializei em cobertura de bolos com andar, me especializei em texturas, em tudo que você possa imaginar em pasta americana. Eu sou muito especializada em bolos
de bolos esculpidos em pasta americana. Então eu tenho nível 1, nível 2, curso internacional de bolo esculpido de pasta americana. Só que eu não acho escalável, tá? Eu não acho escalável. E aí uma coisa que eu não acho escalável porque o que eu pensei quando eu fui me especializar em pasta americana? Pô, um bolo de chantilly eu vejo em supermercado cobrando R$30, 20, R$25 o quilo. Eu falo, isso pra mim não existe, não existe. Pra você ter noção, hoje o meu bolo, eu não tenho certeza de quanto é, mas não é barato, tá? Mas eu me diferenciei dos caras também, porque assim, não tem como você competir um bolo comum, 3 camadas de bolo, 2 de recheio, recheio de brigadeiro, e você competir com a padaria, com o supermercado cobrando R$20 e você querendo dizer que você usa Calibu e cobrar 50. O que vai acontecer é que tu não vai vender. Tu não vai vender pelo menos o quanto deveria, tá? Então isso é um ramo do caramba. Eu já não sou muito fã mais de encomenda, mas já é um ramo do caramba. Daí, o que eu fiz? Né? Um bolo de pasta americana é R$120 o quilo. Não, eu faço 1 quilo de bolo e ganho 5 vezes mais do que no bolo de chantilly. Vamos especializar nisso? Vamos especializar em bolo esculpido que ninguém sabe. Eu vou me especializar no básico, né? Que é o bolo de andares, bolo comum. E vou me especializar no esculpido porque ninguém faz no Brasil. Ok. Só que existe um preço para isso. Primeiro, demanda de clientes é menor. Segundo, mas é rentável, é bom, não sei o que, tá? Mas só que quanto tempo eu demoro para fazer um bolo de chantilly? Eu demoro hoje 20 minutos montando um bolo de chantilly decorado. 20 minutos, 30 minutos, tá pronto. Agora, quanto tempo eu demoro montando um bolo de pasta americana? É um bolo que precisa dormir prensado. É um bolo que, não vai dormir prensado, tá bom, eu vou botar ele no... Eu já acho que é um erro não dormir prensado, tá? Vou fazer só a blindagem dele. Tá bom, faz a blindagem. Tudo isso, você não consegue, gente, entregar um bolo de pasta americana, eu acho, tá? Em menos de 2 horas. Não consegue. E pra mim não é escalável. Então assim, um bolo de pasta americana decoradão, lindo, bonito. Você tem agora muito bolo de chantilly decorado, bonito, estilo pasta... calma aí. Estilo pasta americana. E... gente, não tô conseguindo, calma aí. Estilo pasta americana com... que você vai gastar menos tempo, né? Com técnicas legais que você vai gastar menos tempo. Mas por que eu migrei, né? Eu migrei porque eu acho que eu não consigo escalar. Se eu tiver que fazer sozinha, quantos bolos de pasta americana eu consigo fazer por dia? Quantos bolos esculpidos eu consigo fazer por dia? Mas em um bolo esculpido eu consigo tirar R$1.000. E aí, se eu fizer 3 bolos esculpidos por semana, já são 3.000. Mas quantas horas eu gastei para fazer? Então, hoje eu tô numa vida mais prática, sabe? Eu não tenho tempo a perder, sabe? É tipo isso. Então, eu não é o que me encanta, não é o que faz os meus olhos brilharem, não é a parte da confeitaria que eu escolhi como sendo a melhor parte pra mim, tá? Então, de abrir mão. Então, eu faço sim, você vai me ver ensinar coisas com pasta americana. Eu adoro, na verdade, trabalhar com pasta americana. Eu acho o máximo, é um dos ingredientes na confeitaria que eu mais gosto de trabalhar. Eu acho que eu me especializei tanto e eu acho super versátil, é excelente. Vou te ensinar, posso te ensinar técnicas sim, te ensinar a colocar pasta americana em bolo de chantilly, te ensinar a colocar pasta americana em cookie, em biscoito, posso te ensinar a colocar pasta americana em quase tudo. Quem sabe uma hora a gente não faz um bolo esculpido, a gente pode até ver, fazer um bolo esculpido aqui de Natal, bem legal, dá pra fazer, bem legal. É sim replicável, é excelente, mas
Não sei se eu quero trabalhar com essa área. Hoje, quando me mandam mensagem pedindo encomenda de bolo de pasta americana, eu dou uma relutadinha. Eu tenho que pensar mesmo se eu quero ou não, tá? Então, é isso, gente. Deixa aqui o que você quer aprender de Natal. Deixa aqui que eu quero saber pra gente poder fazer. A nossa live de quinta-feira, essa semana não vai ser quinta, vai ser sexta, tá? Sexta, às 11h27. Por quê? Porque quinta eu tenho compromisso e eu não consigo adiar para outro dia. E eu tenho médico e vai ser sexta-feira, 11h27, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu posso responder aqui. Chantilly, precisa ser gelado? Sim, precisa ser gelado. Para bater, precisa estar hiper gelado. 24 horas antes na geladeira, tá? Então, 24 horas antes, a caixinha vai para a geladeira. Depois, na hora que eu for bater, eu tiro ele, coloco ele 20 minutos antes no freezer e deixo ele lá. Na hora que eu for bater, velocidade baixa. Por quê? Porque a gente quer acrescentar ar, mas não quer acrescentar bolhas gigantes de ar ali. Então, velocidade baixa, vou batendo até ele chegar ao ponto que eu quero. Lembre-se que é muito importante entender e aprender. Eu tenho um vídeo, acho que no Dia dos Professores, suculentas, cupcakes de suculentas, no meu YouTube. Vai lá, confere, que eu te ensino tudo sobre chantilly, sobre ponto de chantilly para cobrir, sobre ponto de chantilly para bico, como colorir chantilly, como não colorir chantilly. Tudo tem lá, tá? Como conseguir recuperar o chantilly que tá extremamente poroso. Então, tudo isso eu te ensino no meu vídeo no YouTube. Meu YouTube é Café Confeitaria Caramelo, tem um monte de vídeo lá. Vai lá e aprende sobre, no vídeo Dia dos Professores, cupcake de suculentas, tá? Então, é isso. Nossa aula aqui já sobre tema de Natal, sexta-feira, 11h27, tá? Beijo, obrigado, fica com Deus, tchau. Deixa um coraçãozinho aí, um comentário de amor se você gostou dessa aula, pra gente ficar mais feliz. E te vejo no YouTube, tem um monte de vídeo lá, tá?